bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. Jesus, ele manda a quinta carta lá para as igrejas da Ásia. E esta carta, ela foi direcionada à igreja de Sardes. Veremos sobre isso logo após a vinheta. Esta é a quinta igreja da Ásia que Jesus mandou uma carta. Alguns estudiosos dizem que a igreja de Sardes foi evangelizada pelo apóstolo João e a gente vê que Jesus, na carta dele, ele demonstrou conhecer todas as coisas. Ele elogiou os que eram fiéis, mas também ele mostrou que era necessário arrependimento. Jesus repreendeu esta igreja. 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 14, diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Como é maravilhoso ver o amor de Deus por cada um de nós. E quando Paulo ele está escrevendo estas coisas, é justamente para que a pessoa venha se arrepender, para que a igreja ela venha a retomar na presença de Deus e a servir a Cristo com sinceridade. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 11, diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E a gente vê que a disciplina é importante para nós. É importante sermos disciplinados e seguirmos as ordens de Jesus. Quando Jesus ele precisa advertir esta igreja, é para o bem daquela igreja, assim como de todas as outras, assim como a nós mesmos. E a igreja de Sardes, ela ficava na cidade de Sardes. A cidade era bem protegida, era uma fortaleza na época que a igreja estava lá. As montanhas que a rodeavam era o que tornava aquele lugar seguro, era o que tornava mais difícil alguma invasão. Nós também temos essa proteção maravilhosa do Senhor, assim como nos mostra o Salmo 125, verso 1 e verso 2. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o Monte Sião, assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém. A proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. Você não pode tirar isto da tua memória, porque o Senhor ele cuida do povo dele, porque o Senhor ele zela pelo povo dele. E mais tarde a igreja de Sardes ela foi conquistada por Alexandre o Grande, nos mostrando que a segurança aqui nesta terra falha, mas a proteção que vem de Deus é poderosa. E Sardes era uma cidade militar, tanto militar como comercial. Certa vez, Sardes, ela foi destruída por um terremoto, foi construída, foi reconstruída logo em seguinte por ordem do imperador, mas também era uma cidade idólatra. Jesus, ele começa a carta se apresentando à igreja. Apocalipse, capítulo 3, verso 1, a parte A. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ao anjo da igreja nós sabemos que é aquele que é responsável pela igreja local, o pastor, por exemplo. E Jesus ele fala: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, mostrando que Jesus tem o controle de todas as coisas, mostrando que Jesus sonda todas as coisas, mostrando que Jesus ele está muito atento às coisas que ocorrem aqui nesta terra, inclusive dentro das igrejas. Mostra que Jesus
é o dono das igrejas, porque a igreja foi comprada pelo preço valioso, o preço do sangue do nosso amado Mestre. E nós precisamos sempre também nos lembrar desse imensurável amor de Jesus, e nós precisamos aprender a viver na dependência dele. Efésios no capítulo 5, verso 25 a 27, Paulo fala assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. É assim que a igreja que faz parte do corpo de Cristo, está sendo preparada para se apresentar diante de Jesus e participar daquele glorioso banquete das bodas do Cordeiro. E Jesus, ele fala: o que tem as 7 estrelas, que se referia aos ministros, mostrando que aqueles pastores ou aqueles obreiros que estão cuidando, que estão dirigindo uma igreja, devem cuidar, mas devem cuidar como a noiva de Cristo, que está sendo preparada para o banquete. E a gente vê essas pessoas que cuidam de igrejas, eles vão prestar contas a Deus. E a gente vê que na saudação de Jesus, Jesus mostrou que conhece todas as coisas e mostrou que conhece as igrejas. Apocalipse capítulo 3, verso 1b diz assim: conheço as tuas obras. É bom você entender que você serve a um Deus vivo, você serve um Jesus que ressuscitou dos mortos, você serve um Jesus que está atento às suas necessidades, que está atento às coisas que estão acontecendo, e esse Jesus, ele fala: eu conheço o que você faz. Ele mostra para você, ele mostra para mim através da palavra. Você lembra quando Deus chamou a Jeremias? Vamos conferir em Jeremias 1, verso 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. É Jesus mostrando para nós neste momento: eu te conheci antes de você estar formado no ventre materno, e você pode ficar tranquilo que o Todo-Poderoso que está contigo, é Ele que te sustenta, é Ele que te defende, é Ele que te fortalece. E a gente entende que Deus, Ele conhece todas as coisas, assim como o Salmo 147, verso 4 nos mostra. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que está presente em todos os lugares, ele chama as estrelas, cada uma pelos seus nomes. E na saudação de Jesus, a igreja de Sardes, ele mostrou o que agradava a ele naquela igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a parte C, que diz que tens nome de que vives, estás morto. Olha que impressionante, sabe aquela pessoa que acha que ela está fazendo as coisas para a glória do nome do Senhor, mas lá no coração dela, que é o lugar aonde somente Deus tem acesso, Deus vê que não é, que é para que o nome da pessoa seja engrandecido, para que o nome da pessoa seja aparecido. E quando Jesus fala tens nome, Eclesiastes no capítulo 7, verso 1 diz: mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes, porque nós principalmente que servimos ao Senhor, nós temos o nome de Cristo em nós. E nós precisamos cuidar do nosso nome, nós precisamos andar na luz, porque qualquer coisa que nós fazemos é o nome do Senhor que vai ser engrandecido,
ou que vai ser ridicularizado. Olha a nossa responsabilidade. Provérbios 22, verso 1 fala assim: a boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Eu preciso preservar pelo bom nome, porque em mim é Cristo que tem que resplandecer. Muitas vezes, nós, como seres humanos, nós temos um olhar distorcido da realidade, assim como a igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes, ela se preocupou com a reputação do nome da igreja, do nome daquela instituição. E quando Deus fala, quando Jesus fala, tem nome de que vives, ou seja, você está tendo a aparência externa para os outros, aonde as pessoas olham para vocês, veem que vocês têm fama, veem que vocês têm nome, veem que vocês são até organizados, que vocês trabalham, mas vocês estão trabalhando para que o nome de vocês seja grande diante dos homens. E quando Jesus fala para eles, Jesus está mostrando que eles estão honrando a Deus, mas de aparência. Isaías capítulo 29, verso 13 nos dá uma ideia bem interessante sobre isso. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Eu preciso me preocupar sim com o meu bom nome, mas é o nome do Senhor que tem que sobressair a reputação do meu nome. É ao nome do Senhor que deve ser dado toda a glória. E a igreja, ela mostrava para os outros essa aparência exterior, mas era vazia da presença de Deus. Samuel, certa vez, ele cometeu um grande engano. Quando Deus mandou Samuel ir ungir o segundo rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 19, versos 6 e verso 7 diz: logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor, ele sonda o coração. E justamente foi Davi, o escolhido de Deus, para substituir ao rei Saul. Paulo, ele nos mostra que em Cristo, somente em Cristo Jesus, nós temos vida. E nós podemos comparar a igreja de Sardes como aquelas viúvas que Paulo fala com procedimento que deveria estar atento. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 6. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. E foi justamente esta palavra que Deus falou da igreja de Sardes. Ela parecia viva, mas ela estava morta. E Paulo mostrou que estamos mortos para o mundo, estamos mortos para o pecado, estamos vivos para Deus. Romanos capítulo 6, verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É Paulo nos mostrando que o pecado, ele não é para nos atrair, não é para nós olharmos as coisas que desagradam a Deus, querendo praticar, querendo fazer. É ao contrário, o pecado, ele não deve dominar mais nenhum de nós. E quando Jesus exorta a igreja de Sardes, ele fala a primeira coisa, que eles tinham que estar atentos. Apocalipse capítulo 3, verso 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer,
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha a exortação que Jesus fez à igreja de Sardes. E nós podemos aplicar para nós. Temos que estar constantemente vigilantes. Temos que estar atentos. Apocalipse 16:15 mostra para nós: eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. É Jesus falando: esteja atento, porque eu que prometi que vou voltar, eu vou voltar. Estejam atentos, sejam vigilantes, porque eu que prometi, eu vou cumprir. Ainda, Jesus fala para a igreja, confirma os restantes que estavam para morrer. O caminho que a igreja de Sardes tinha tomado, aonde era o bom nome deles, que tinha que sobressair, não estava agradando a Deus. Mas dentro daquela igreja, Jesus nos mostra que haviam pessoas que ainda viviam para Cristo. E o que Jesus manda? Confirmem eles, ou seja, fortaleçam eles, encorajam eles, assim como Moisés fez com Josué. Deuteronômio capítulo 3, verso 28. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Nós, como servos do Senhor, nós temos que estar encorajando os nossos irmãos, nós temos que estar fortalecendo eles, estimulando eles a lerem a palavra, a meditarem na palavra e terem vida, mas vida de intimidade com nosso Jesus. E ainda Jesus fala para Sardes: as tuas obras, igreja de Sardes, são imperfeitas. Olha que repreensão, olha que exortação, é Jesus falando: o teu coração não está sendo sincero, você não está fazendo obras dedicadas a Deus. Para os homens, vocês estão tidos como vivos, como igreja que aparece, mas vocês não estão vivendo para a glória do meu nome. É o próprio Jesus trazendo para a igreja de Sardes. E a gente vê 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo nos ensinando: assim seja comendo, ou seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí a gente entende, eu tenho que ter um cuidado com o meu nome, com a minha reputação, mas o principal é para que o nome do Senhor seja glorificado. E a igreja de Sardes, ela estava preocupada com a fama, com a reputação dela, até mesmo como instituição, e o Senhor tinha sido deixado de lado. Mas mesmo no meio deles tinha aquelas pessoas que eram fiéis. E Jesus manda a igreja de Sardes se lembrar do que eles aprenderam. Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a parte A. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Quantos ensinamentos nós já tivemos, quantas mensagens maravilhosas, quantos estudos bíblicos. Precisamos lembrar dos ensinamentos do Senhor. Paulo fala em 2 Timóteo 1:13, preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observaste em mim. Paulo, ele vivia para a glória de Deus. A vida do apóstolo Paulo era uma vida de ensinamento, por isso que constantemente nós estudamos sobre as coisas, sobre as obras de Paulo. E Jesus, ele falou para a igreja de Sardes: vocês têm que se arrepender, porque eu vou voltar e vocês vão ser pegos de surpresa. Apocalipse capítulo 3, verso 3, parte B. E arrepende-te, e se não vigiares,
virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nós esperamos a vinda do Senhor a qualquer momento, só que nós esperamos desde o momento que nós aceitamos a Cristo, e nós temos que ficar nessa perseverança, esperando, porque nós sabemos que Ele virá, e se não estivermos esperando, pode acontecer como Ele fala, Ele pode vir como um ladrão, ou seja, repentinamente no momento em que nós não estamos esperando. E os discípulos, eles sabiam que Jesus voltaria e eles ensinavam que Jesus voltaria. Possivelmente a igreja de Sardes estava preocupada com um templo luxuoso e, segundo os historiadores, os estudiosos, era isso mesmo que estava acontecendo. Eles queriam ter um bom nome, queriam ter fama, queriam ter sucesso, mas se esqueceram do principal. O principal era o dono da igreja. Nós olhando para nós precisamos estar atentos. Sabemos que nós temos um dono, que é o nosso Senhor, e a nossa vida tem que ser uma vida de vivência para a glória do nome do Senhor. Igreja de Sardes estava vivendo somente para o presente momento, se esquecendo da promessa da vinda do Senhor. Mateus capítulo 24, verso 42 diz assim: por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. É o próprio Senhor Jesus advertindo Israel: vigiem. E ele nos adverte, porque aquele que prometeu que há de vir, virá. E a palavra fala, é mais um poucochinho de tempo, e ele não tardará. E Jesus mostrou para a igreja de Sardes que conhecia quem seguia a ele verdadeiramente, que lá na igreja de Sardes tinha crentes fiéis, tinham pessoas fiéis a Deus que serviam a Deus com sinceridade, com um coração alegre, com um coração dedicado, e ainda Jesus mostrava que estes crentes fiéis, eles seriam recompensados. Apocalipse capítulo 3, verso 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A igreja de Sardes não era uma igreja pequenininha. A igreja de Sardes era uma igreja com um templo muito bonito. E quando a gente vê que Jesus fala, tens em Sardes algumas poucas pessoas. Aí nós olhamos, poucas pessoas no meio daquele povo que não havia se contaminado. E estas poucas pessoas andarão, elas caminharão, elas vestiriam roupas brancas, simbolizando pureza, santidade, vida de separação do pecado, pessoas que viviam para a glória de Deus. Quando nós olhamos, quando Jesus fala poucas pessoas, nós ficamos atentos, nós nos analisamos constantemente conforme a palavra de Deus nos ensina. Será que eu estou contaminada com as coisas daqui deste mundo, com esta vida que a sociedade ela impõe para as pessoas viverem, aonde Cristo não tem lugar na vida dessas pessoas? E a gente vê que ao vencedor Jesus faz promessas. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que tremendo! Nós estamos aqui neste mundo, mas Jesus fala que nós não pertencemos a este mundo. E quando Jesus fala de maneira nenhuma o nome dele será arriscado do livro da vida, Jesus fala para aqueles que vencerem. Jesus fala para aqueles que prosseguirem até o fim, que forem perseverantes. Esses viverão para sempre com o Senhor. Estes têm o nome escrito no livro da vida, e este fato de ter o nome escrito no livro da vida, Jesus fala que é o verdadeiro motivo da alegria do crente. Lucas capítulo 10, verso 20. Contudo, regozijai-vos
não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Olha qual é a verdadeira alegria do crente, é saber que o seu nome está escrito lá no livro dos céus, está inscrito nos céus. E Jesus, ele ainda fala mais ao vencedor. Jesus fala que vai confessar o nome daquele que foi fiel até o fim, o nome daquele que foi perseverante, o nome daquele que não se contaminou com as coisas daqui deste mundo. Jesus fala que vai confessar diante de Deus. Mateus capítulo 10, verso 32 fala: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. É muito bom nós falarmos de Jesus, é muito bom nós aprendermos sobre Jesus, é muito bom Cristo resplandecer através de nós. Mas nós sabemos que seremos recompensados, que seremos elogiados, mas também que o nosso nome vai ser declarado pelo nosso Jesus diante do nosso Deus. E Jesus, para concluir a carta à igreja de Sardes, ele pede para os cristãos de lá, para ouvirem, para compreenderem, para meditarem no que ele está falando. Apocalipse capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, procure compreender. Não é ouvir por ouvido e soltar pelo outro. É ouvir, é reter, é meditar e é se arrepender. Mudar de atitude daquilo que não está agradando a Deus. Vou começar a concluir. Segundo os historiadores, Sardes é hoje um monte de ruínas. Aquela cidade que foi gloriosa, hoje é um monte de ruínas. É uma cidade que já foi no passado, foi uma cidade esplendorosa, mas aquela cidade que teve uma igreja que aparentava ter saúde, que tinha fama, que tinha nome, aquela igreja diante de Deus estava sem vida, estava morta porque estava vivendo para o seu próprio prazer. E Jesus chamou a igreja de Sardes para se despertar, para voltar-se para Ele, através da oração, através da palavra, principalmente da meditação da palavra de Deus, e rejeitar aquilo que não está escrito na palavra, do que não agrada a Deus. Jesus estava chamando a igreja de Sardes para voltarem a viver para Deus, porque assim eles alcançariam a promessa de Deus, eles alcançariam a vida eterna. Que nós possamos constantemente estarmos voltando para o Senhor, estarmos atentos, estarmos conversando para o Senhor nos mostrar se há algo em nossas vidas que não lhe agrada, que possamos fazer diferente da igreja de Sardes, que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida enquanto estamos vivendo aqui nesta terra. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Promessa ao Vencedor. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, que vai ser a 6ª igreja, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.